Nosso primeiro jogo para PC, Starbirds, está disponível em acesso antecipado. Saiba mais no final deste vídeo. Imagine que um asteroide do tamanho de um estádio vai atingir a Terra em 2 semanas. Mesmo com esse tamanho moderado, uma bola de fogo mais brilhante que o Sol rasga a atmosfera a 60 vezes a velocidade do som, e o poder destrutivo de 4.000 bombas de Hiroshima arrasa cidades, matando milhões. Isso não é ficção científica. Muitos asteroides assassinos só foram avistados no último momento. Em 2019, o asteroide OK, do tamanho de um prédio de 30 andares, foi descoberto há apenas um dia de passar mais perto que alguns dos nossos satélites. Ano passado, o asteroide MK, ainda maior, foi avistado 13 dias antes de passar mais perto que a Lua. Se eles tivessem atingido a Terra, teriam liberado o poder destrutivo de 3.000 e 9.000 bombas de Hiroshima. Surpreendentemente, a humanidade não tem um plano para isso. Cientistas criaram muitos truques para afastar asteroides perigosos, pintando-os para que a luz solar os desvie, enviando propulsores para direcioná-los, queimando-os com lasers ou até jogando naves espaciais contra eles. Mas tudo isso tem um problema. Isso equivale a tentar desviar a rota de um navio cargueiro jogando um saco de batatas nele. Eles causam apenas um pequeno desvio na rota. É preciso agir anos ou até décadas antes para fazer um asteroide desviar da Terra. No entanto, cientistas desenvolveram uma nova maneira espetacular de destruir asteroides assassinos que poderíamos implementar com a tecnologia atual. Vejamos como isso funciona num asteroide de 100 metros que vem para a Terra. O ponto fraco dos asteroides. Por muito tempo, acreditamos que os asteroides eram pedras gigantescas feitas de rocha e metal. Mas a maioria deles não é assim. Eles são mais parecidos com sacos de cascalho solto. São um monte de pedrinhas, minerais preciosos e poeira pouco aglomerados. Ou seja, em vez de apenas empurrá-los, podemos fazer algo melhor: pulverizá-los. E a escolha óbvia é, claro, uma bomba nuclear. Então, vamos lá! Carregamos uma ogiva nuclear, lançamos, miramos no nosso asteroide e... Ai, o asteroide destruiu a bomba nuclear. Os asteroides podem se aproximar da Terra a 70.000 km/h. É como cruzar o Atlântico em 5 minutos. Nenhuma bomba sobreviveria a esse impacto. Portanto, numa colisão frontal, o asteroide destruirá a bomba nuclear antes mesmo que ela exploda. Ok, então é fácil. Vamos explodir a bomba antes que ela toque o asteroide. Os cientistas estimaram a distância, que para o asteroide de 100 metros seria algumas dezenas de metros antes de tocar a superfície. Lançar, ajustar o cronômetro e... A explosão criou uma super cratera e nada mais. E como no espaço não existe ar para transportar uma onda de choque, a energia da explosão é perdida. A rocha nos atingirá em 2 semanas, apenas alguns quilômetros à esquerda do ponto inicial. Atingir um gigante desses com uma bomba nuclear é como atingir o cargueiro com uma máquina de lavar em vez do saco de batatas. É melhor, mas ainda assim é inútil. Então vamos copiar o filme. Fazer alguém pousar no asteroide, perfurar um buraco e enterrar uma bomba para evitar esses problemas. E, de fato, isso é possível na teoria, embora seja suicida na prática. Pousar em qualquer corpo espacial é um pesadelo. Mesmo em Marte, um planeta grande e com uma superfície bem conhecida, cerca de 70% das nossas tentativas falharam. Imagine pousar uma tripulação e uma bomba nuclear num asteroide, descoberto apenas 2 semanas antes. Mesmo se conseguíssemos, perfurar em microgravidade é muito lento, já que falta gravidade para ajudar. Portanto, precisaríamos de um tempo que não temos. Então, infelizmente, essa não é a solução. Temos que pensar menos como cineastas e mais como lenhadores. O jeito inteligente. Para rachar um tronco, não batemos nele com uma pedra. Usamos um machado, uma ferramenta densa e de formato perfeito para a tarefa. Da mesma forma, os cientistas descobriram uma nova ferramenta para destruir asteroides: balas cósmicas superdensas e ultra rápidas. Nem precisaremos dispará-las. As balas cósmicas são os penetradores. Compridas, longas e feitas de tungstênio, são mais densas e duras que a rocha. Elas funcionam de uma maneira muito simples. Colocamos os penetradores no caminho do asteroide, apenas flutuando no espaço. Da perspectiva do asteroide, você não veria algumas balas minúsculas paradas. Você as veria avançando na sua direção a 70.000 km/h. Não importa quem está parado e quem está vindo rápido. Mas a velocidade significa que a parte mais longa da missão é chegar ao asteroide a tempo.
Não podemos destruí-lo perto da Terra. Milhares de fragmentos explodiriam na atmosfera como bombas nucleares. A atmosfera pode absorver pedaços isolados, mas se milhares deles chegarem juntos, as suas ondas de choque irão se somar e matarão milhões. Portanto, precisamos chegar lá um dia antes do impacto, quando o asteroide estará a quase 2 milhões de quilômetros de distância, mais de 4 vezes mais longe que a Lua. Uma distância enorme, porém possível. Os foguetes atuais levam cerca de uma semana. Enviaremos apenas um penetrador, com cerca de 2 metros e pesando 2,5 toneladas. Ao chegar, o foguete posicionará o penetrador para causar o máximo de dano. E depois, esperamos. Um pequeno ponto de luz aparece e chega de repente, disparando na nossa direção mais rápido que a velocidade do som. Vamos desacelerar o tempo para ver exatamente o que acontece. O asteroide colide com o penetrador tão rápido e com tanta violência que a potência de 120 toneladas métricas de TNT é liberada no asteroide. A rocha vaporiza e o tungstênio derrete, abrindo uma fenda que atravessa o asteroide. O dano é grande demais, e com toda essa energia procurando um lugar para ir, o asteroide é destruído em milhares de pedaços. Os destroços se espalham numa nuvem difusa. Um dia depois, os fragmentos atingem a Terra, dispersos por centenas de milhares de quilômetros quadrados, transformando o apocalipse num espetáculo cósmico de fogos de artifício. Então, se nos prepararmos, avistar um asteroide assassino com 2 semanas de antecedência seria suficiente. Mas este era um asteroide pequeno. E se for uma montanha cósmica, um assassino de planetas com o poder destrutivo de dezenas de milhares de arsenais nucleares? Os dinossauros não avianos poderiam contar essa história, mas morreram todos. E se for um assassino de planetas? Eles são tão vastos e poderosos que eliminariam quase toda a vida na Terra de uma só vez. Os mais perigosos são os cometas das periferias do sistema solar, tão distantes e escuros que é impossível rastreá-los. Os cometas são bolas de gelo sujas do tamanho de montanhas, mais frágeis que rocha pura, mas também muito mais rápidos e violentos, que chegam a viajar a cerca de 140 mil quilômetros por hora. Em 2020, o cometa Neowise, 6.000 vezes mais potente do que todas as bombas nucleares da Terra, foi descoberto apenas 4 meses antes da sua maior aproximação. E se encontrarmos essa fera 6 meses antes dela colidir com a Terra? Teremos alguma chance? Infelizmente, seria extremamente difícil por vários motivos. Para começar, o assassino de planetas tem muito mais massa que um pequeno asteroide destruidor. Então, quebrá-lo em milhões de pedaços não ajudaria muito. Os enormes e numerosos pedaços que nos atingiriam incendiariam o céu e matariam a maior parte da vida na Terra. Portanto, precisamos fazer com que seus fragmentos não atinjam a Terra. Mas para isso é necessário destruí-lo muito mais longe, tão longe quanto Marte. Para destruir uma montanha, precisamos de muito mais penetradores, centenas de milhares. E, bem, isso é um problema enorme. Para viajar tão longe e transportar tanta carga, precisamos de pelo menos 24 mil foguetes. Atualmente, temos 2 desses foguetes e eles ainda não estão realmente prontos. Mesmo que todas as indústrias do mundo só construíssem foguetes, não acabaríamos a tempo. Se descobríssemos um assassino de planetas hoje, não haveria nada que pudéssemos fazer. Mas e se combinássemos penetradores com um pouco de Hollywood e a nossa velha amiga, a bomba nuclear? Haveria uma saída. Para esse plano funcionar, precisaremos ter todas as peças prontas. Um foguete como o SLS da NASA, planejado para levar astronautas à Lua, carregado com tudo o que precisamos, pronto para ser lançado. Assim que o destruidor de planetas é avistado, lançamos um foguete para encontrá-lo. Por 5 longos meses, ele viaja pelo nada do espaço, enquanto a vida decorre ansiosamente na Terra. Finalmente, ele chega ao seu destino, pouco depois da órbita de Marte. Agora lançamos 5 penetradores massivos em sequência, perfeitamente alinhados a 2 quilômetros um do outro. O desafio de engenharia para alinhar e sincronizar tudo corretamente é enorme, e só temos uma tentativa. Então, alguns astronautas corajosos embarcam nessa viagem sem volta para supervisionar o processo. Horas de nervosismo se passam enquanto toda a humanidade observa os céus e as telas. Finalmente, chega o momento. A montanha gelada assassina aparece por completo e logo em seguida já está aqui. Vamos desacelerar novamente.
O cometa colide contra o primeiro penetrador a 140 mil quilômetros por hora, liberando a potência de 2.000 toneladas de TNT. Gelo, rocha e tungstênio se liquefazem, enquanto a energia do impacto se espalha por metros de profundidade na montanha. Aqui está o segundo, que atinge o mesmo ponto, perfurando diretamente a cratera, esmagando, derretendo e perfurando. O terceiro e o quarto penetradores repetem o processo, abrindo um túnel com cerca de 100 metros. Mas isso foi só um arranhão na superfície do monstro. Ele ainda não está realmente danificado. Então vem o penetrador final com sua carga tóxica. 300 megatoneladas em ogivas nucleares com 20 mil vezes mais energia do que a bomba que destruiu Hiroshima. Ele viaja para o interior do túnel e, pouco antes de atingir o fim, explode. Desta vez, a bomba nuclear funciona. Em vez de atingir o vazio, a energia da explosão choca contra rocha, cascalho e gelo. Além de vaporizá-lo por dentro, há tanto choque, colisão e impacto que um mundo congelado com bilhões de anos morre por dentro, transformando-se numa nuvem de milhões de fragmentos que se espalham em todas as direções. A humanidade está salva. Para isso acontecer, seria necessário planejamento e precisão sem precedentes. Mas isso é possível. Não daqui a um século, com tecnologia de ficção científica, apenas com os foguetes, a engenharia e o conhecimento que já existem. Você quer perfurar alguns asteroides? O nosso primeiro jogo para PC, Starbirds, já está disponível em acesso antecipado. Junte-se às corajosas aves intergalácticas enquanto se aventuram no espaço para minerar asteroides, construir cadeias de produção e desbloquear novas tecnologias que as ajudarão a prosperar pela galáxia. Explore e reivindique asteroides, construa linhas de produção e crie uma rede de fábricas espaciais flutuantes. Seja você um jogador experiente ou completamente novo no gênero, o Starbirds o convida a explorar, construir e descobrir no seu próprio ritmo. Trabalhamos neste jogo há mais de 2 anos com a incrível equipe da Tucana Interactive, os criadores da Dorfromantic. E agora mal podemos esperar para finalmente compartilhá-lo com você. Então, pegue o seu capacete espacial e acesse a Steam para começar sua aventura. O link está na descrição. De todos nós da Kurzgesagt e da Tucana, obrigado por fazer parte da jornada. Mal podemos esperar para ouvir sua opinião e evoluir Starbirds com o seu feedback. Nos vemos no espaço!